salve para você que me escuta. Esse é mais uma Maconhômetro Entrevista, o nosso último do ano. Esse é um projeto do canal dos Monitor de contato direto com as pessoas que militam, mobilizam e movimentam o debate sobre a política de drogas no Brasil, através de entidades, organizações, coletivos antiproibicionistas e grupos de pesquisa e associações de pacientes também. Eu sou aqui a Mesquita e o objetivo desse projeto é mapear essas principais iniciativas da sociedade civil que estão atuando no ativismo canábico brasileiro. Desse modo, a gente consegue informar você, nosso ouvinte, sobre as formas de atuação e organização dessas instituições e quais são os objetivos delas, né, em relação ao futuro da maconha e da política de drogas no Brasil. A nossa falida política de drogas, né? Mais um ano onde a guerra às drogas ganha, né? Hoje a gente vai conversar com a Natália Oliveira e a Luana Malheiros, representando a PBPD, que é a Plataforma Brasileira de Política de Drogas. A Natália Oliveira é socióloga, pesquisadora e ativista, tem atuação profissional em pautas relacionadas aos direitos humanos, política de drogas e combate ao racismo. Ela também é cofundadora e coordenadora, junto com Dudu Ribeiro, desde 2015, da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Inclusive, fica uma dica para você ouvir o nosso segundo episódio do Maconhômetro Entrevista, que é com a Iniciativa Negra, tá? Ela é assessora de gestão e governança da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e é conselheira do Estado Estadual de Política sobre Drogas de São Paulo, CONED. Além da Natália, hoje a gente está com a doutoranda em Ciências Sociais pela UFBA, a Luana Malheiros, que tem também um intercâmbio acadêmico na Universidade da República do Uruguai. A Lu é cofundadora da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA, e da Rede Latino-Americana e Caribenha de Pessoas que Usam Drogas, a LAMPUD. Ela também é atual coordenadora de articulação política da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Duas minas muito bravas que têm feito muito por vocês, por mim, por todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast, e hoje a gente vai entender um pouco sobre isso. Oi Luana, oi Natália, obrigada por participarem. Não sei se vocês sabem, mas em 2021 a gente começou a temporada do Maconhômetro com vocês. Então o primeiro episódio foi com a Luana, o segundo com a Natália. Estamos aqui fechando essa temporada com a visita de vocês de novo. Olá, aqui é uma satisfação estar aqui contribuindo para esse canal tão importante para nós. Estamos juntos demais. Vamos lá, então. Eu tô bem, tô muito feliz que hoje a gente vai poder falar sobre esse trabalho que sempre me deixou muito curiosa, né? Eu conheço o trabalho de vocês, da Luana dentro da RENFA, da LAMPUD, com a relação aos direitos humanos, conheço da Natália na Iniciativa Negra, mas eu sempre quis entender como funciona a Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Então, para começar, eu queria que vocês explicassem como essa instituição surgiu, tá? E quando também, se vocês puderem contar essa história. E dentro da organização da plataforma, além de vocês duas, quem mais está compondo esse time? Quem faz parte aí dessas coordenações e articulações internas? A Plataforma Brasileira de Política de Drogas, ela surge em 2015 com 19 organizações em São Paulo, e ela tinha uma característica, né, justamente de ter organizações da sociedade civil muito concentradas nesse eixo Rio-São Paulo. E rapidamente, assim, conforme ela surgir, vai existindo um movimento, né, de colar e ir trazendo organizações, pesquisadores, ativistas de outras regiões do país. Sim. A plataforma ela é uma rede, então ela é uma rede que hoje, né, sai de 19 organizações em 2015 e hoje tem mais de 50 organizações filiadas. A plataforma também tem um conselho consultivo, que é um espaço que a gente tem vários parceiros e parceiras que têm um conhecimento notório no tema, não necessariamente acadêmico, né? Assim, porque a gente entende que esse acúmulo e o saber notório sobre a nossa pauta, em especial, ela não depende necessariamente só da produção acadêmica, não que a gente negue a ciência, pelo contrário, não somos negacionistas, mas a gente busca mesclar na plataforma os diversos saberes que compõem o campo. Então, você vai ter desde organizações que são redes dentro da rede, tem organizações nacionais, tem organizações com atuação, às vezes, que é só numa cidade, local, né? E são todas organizações que têm um acordo, né, com uma reforma da política de drogas pautada nos direitos humanos, no combate ao racismo, contra a violência de gênero. E a gente tem, hoje, como a plataforma tem funcionado, né? Ela tinha uma secretaria executiva, hoje a gente se tornou a antiga secretaria executiva se dissolveu no ano de 2020, para a gente começar a redesenhar um novo modelo, né, de governança da plataforma, uma nova pactuação política, uma atualização mesmo da leitura política dos membros.
E hoje essa secretaria operativa ficaram os 5 membros que estavam na antiga secretaria executiva. Então, tem eu e a Helena, na assessoria de governança e relações institucionais. A Luana Malheiro, que está aqui, ela vai se apresentar melhor, mas fazendo a coordenação de articulação política. O Baba, fazendo a coordenação de produção científica. E a Tati, que é a nossa coordenadora de comunicação. Então, esse é um time operativo, deve crescer um pouco mais no próximo período, de acordo com os nossos desafios. E a gente tem uma instância operativa na plataforma que se chama CORE, Comitê Orientador, que dá suporte para essa secretaria operativa, né? Então, desde o planejamento, ideias, articulação nos estados, apoio na produção de eventos, etc. A gente tem 9 entidades membros da rede que se revezam a cada 18 meses nessa função de apoio ao CORE. Entendi. E aí é isso, né? Que a plataforma se organiza, e a plataforma ela existe, então, para atuar enquanto rede nacional pela reforma da política de drogas no Brasil, entendendo que a guerra às drogas é justamente essa coisa deletéria para a nossa sociedade, e no Brasil, por ser um país racista, por conta da nossa Constituição histórica, ela hoje, né, é entendida como um dos principais motivos da contemporaneidade para o acentuamento das desigualdades já existentes no Brasil, derivadas do racismo. Então, a plataforma ela busca em rede atuar nessas várias pautas que envolvem tudo isso que a gente chama de política de drogas, né? Então, através dos seus núcleos temáticos, que é o núcleo cannabis, que ficam as organizações que atuam mais nessa pauta, o núcleo violência e encarceramento, que são organizações que trabalham com o tema sistema de justiça, segurança pública, né? O terceiro núcleo é o núcleo do que a gente chama de cuidado e atenção, onde a gente organiza as nossas as entidades que estão filiadas na plataforma, que atuam na perspectiva do cuidado, né? Então, saúde pública, redução de danos, né? Enfim. E o núcleo mais recente da plataforma é o núcleo de participação social, que ele é o núcleo caçula, né? Ele é um núcleo que a gente busca concentrar uma boa parte da organização da nossa articulação política nacionalmente, né? Então, tendo em vista que vários membros da plataforma atuam em instâncias importantes, a gente faz o núcleo de participação política um espaço organizador mesmo da nossa estratégia nacional para ir resistindo nos diversos conselhos estaduais, municipais, às vezes pessoas que estão em outros espaços de poder. E a partir disso conseguir criando também uma intersecção com atores que necessariamente não estão dentro da plataforma brasileira de política de drogas, mas que atuam nacionalmente também buscando participação social, né, nessa temática. Esse núcleo é um núcleo, digamos, um pouco mais híbrido, assim. É isso, acho que resumão, que é a plataforma. Eu acho que, tentando complementar aí tudo que Nath disse, é isso mais um pouco. A gente tem, então, quem faz parte agora dessa SEC, além de mim e da Natália, é a Tatiana Diniz, que é a coordenadora de comunicação, o Renato Filev, que é o coordenador científico, e a Helena Fonseca, que está nessa função também de ajudar a gente na gestão. Então, esse é um núcleo mais operativo, né, das tarefas da plataforma. Eu não estava assim na fundação da plataforma, mas eu digo que assim que a plataforma ela tem uma tarefa muito árdua, né, que é construir um projeto político que barre a guerra às drogas, que traga uma outra alternativa baseada nos direitos humanos e que também seja um projeto político construído a partir da escuta e da participação ativa de todas as entidades que hoje compõem a nossa rede, né? Então, a gente tem aí essa tarefa de produzir uma unidade mínima possível para incidir na política de drogas brasileira. Então, a organização da plataforma em núcleo temático tem justo essa função de movimentar essa participação dos membros em torno dos núcleos temáticos. Então, a gente tinha uma política de destinação, de compartilhamento de recursos
em cada núcleo. Então, cada núcleo elaborava aí o seu projeto. A gente teve, enfim, alguns produtos que saíram desses núcleos que foram muito importantes para produzir uma incidência dentro do território brasileiro. Então, a partir do núcleo de cannabis, a gente produziu o estado de proibição. A gente entrevistou diversas mães que tiveram seus filhos mortos pela guerra às drogas. Então, como uma pauta importante para trazer aí do núcleo de cannabis, o núcleo de cuidado e atenção, sobretudo nesse último período, se debruçou na questão de como a redução de danos tem se reinventado na pandemia, como tem acontecido o cuidado às pessoas que usam drogas no contexto da pandemia. A gente fez um super evento de fôlego, que a gente contou com mais de 700 pessoas, trabalhadores de serviços, do serviço SUAS, serviço SUS, serviço de redução de danos. A gente fez uma mobilização intensa para contar com a participação ativa dessas pessoas. A gente foi um evento internacional, então a gente escutou experiências internacionais, né, de redução de danos. Então a gente, enfim, cumpriu um papel importante de produzir essa escuta dos trabalhadores, com o objetivo aí de produzir também uma incidência política nesse campo. A gente vai, no começo do ano que vem, a gente lança um e-book pela editora Telha, que é um e-book que vai sistematizar todos os dias desse encontro e a participação aí dos trabalhadores e dos palestrantes. A gente tem aí também, enfim, um núcleo de violência e encarceramento, que a gente investiu entendendo como essa pauta era importante para a política de drogas no Brasil. A gente fez uma articulação com a Agenda pelo Desencarceramento, então também produzindo uma cartilha que tem sido feita a partir da pesquisa das próprias mães, né, familiares de presos e pessoas presas. E a gente também tem, eu acho que também é importante, porque é muita coisa, eu acho que é importante a gente falar disso, assim, que a gente fundou, né, ajudou a fundar uma federação que chama FACT. Então, Sim. Parte do nosso recurso do núcleo de cannabis, ele foi voltado para a formalização da FACT, né, para a criação dessa personalidade jurídica, para a formatação também de um manual do associativismo canábico, que contou aí com a participação de algumas companheiras da América Latina. Então, a gente tem tido um pouco essa tarefa de incidir nas pautas, na agenda brasileira e também na agenda internacional. Então, para o próximo período aí, não sei se a gente já engata aí, mas faz parte também desse processo aí dos nossos planos para o futuro. A gente passa por um processo de transformação intensa na plataforma, com o objetivo de ampliar a democratização desse processo, né, da própria rede, e ampliar a participação da rede. Então, a gente teve a construção dessa outra instância, que é o CORE, que é uma instância que, então, coordena aí todos esses planos e esses projetos junto com a gente, pensa esses planos, opera esses planos junto com a gente. E a gente passou por um processo de conferência, assim, muito intenso, que culminou na nossa Assembleia, onde a gente construiu, na junção dos vários desejos, a gente construiu a proposta de uma caravana pelo conhecimento, na ideia de que, se a gente precisa fazer um projeto político, que ele seja brasileiro, então a gente precisa criar um caminho para escutar e para trazer esse conhecimento que os territórios têm produzido sobre política de drogas. A gente tem completa noção que tem diversos coletivos e organizações que têm produzido soluções reais à política de drogas e que não estão na nossa rede. Então, a ideia dessa caravana pelo conhecimento é que a gente possa dar esse giro pelo Brasil inteiro e construir um projeto para a política de drogas que seja representado pelas 5 regiões do nosso país, né? E também a ideia que a gente tem de que a gente precisa trazer uma diversidade de pautas que ainda não está contemplado aí no projeto de política de drogas. Então, a gente vai precisar dialogar com os movimentos sem terra, com movimentos de moradia, né, com os movimentos da favela, com os movimentos de juventude, com os movimentos de mulheres,
entendendo aí que a gente está num ano muito importante, onde a gente vai retomar a nossa democracia, fora Bolsonaro, né? A gente tem aí um papel importante, porque a política de drogas ela é central no governo Bolsonaro, ela é central para o estabelecimento da democracia. Então, a gente vai precisar refazer essas políticas públicas e a gente vai precisar de um documento robusto, né? Então, esse documento ele só pode vir a partir de uma escuta cuidadosa dessa diversidade aí que compõe hoje a militância e a advocacy por uma nova política de drogas, de organizações, às vezes, que não têm essa pauta central da política sobre drogas. E aí, a ideia é que no próximo, a gente tem 2 anos, em um ano a gente vai construir essa caravana pelo conhecimento e no segundo ano a gente vai construir uma agenda positiva, uma agenda que a gente possa dialogar com quem vai assumir aí o governo e tanto com o Estado brasileiro, né? No Congresso Nacional também a gente vai apresentar essa proposta política. Então, a gente tem também uma tarefa de incidir aí nesse campo mais duro do STF, da Câmara dos Deputados. Essa era a minha terceira pergunta, né? Se dentro desse processo de nacionalização da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, existia essa visão para 2022 de participação e de entrega, né, dessas pesquisas, relatórios e trabalhos que vocês têm feito nesses últimos anos, para que de alguma maneira, minimamente, seja apresentado para quem vai se instalar ali no governo, né? Se Nath quiser responder, mas a ideia que a gente tem justamente é essa, né? De construir uma agenda robusta, onde a gente consiga apresentar e seja a síntese aí desse intenso ano de trabalho. E também eu acho que a gente tem, nesse campo, que eu estou mais à frente da coordenação da articulação política também, a gente está com a tarefa aí de trazer também uma pessoa para estar nessa coisa do advocacy mais específico em Brasília, entende? Porque a gente precisa, de fato, de incidir na produção de leis, na produção de política pública, no recurso extraordinário, aí do STF. Então, tem diálogos que a gente precisa fazer, que a gente vai precisar ter um pé bem dentro aí dessa parte mais institucional. Então, é uma mistura, né, de uma escuta com essas organizações, com todas essas organizações, e também uma incidência aí nessa parte mais institucional da política de drogas. Massa. E para ficar claro um pouco para quem está ouvindo e querer entender como que vocês fazem esse trabalho gigantesco, né, nacional aí pela política, como que vocês financiam e viabilizam a execução, né, da plataforma? Ou seja, todos esses núcleos que vocês explicaram que existem dentro, como que eles se financiam, de onde vem esse investimento, ou se precisa também de investimento, como é que vocês regulam isso? Eu acho que é importante falar da mudança, né? Eu acho que a gente sai também do IBCCRIM e passa para a gestão da Iniciativa Negra por uma nova política de drogas, em um processo de decisão também que partiu da escuta da nossa rede e da decisão da nossa rede, assim, uma votação onde outras organizações também se colocaram, mas por unanimidade ganha a Iniciativa Negra para uma nova política de drogas, por entender, inclusive, esse caráter, né, assim, como vai ser importante a gente trabalhar junto. Então, a gente, atualmente, não sei se a Natália quer responder essa questão com relação aos recursos. A gente recebe financiamento da Open Society Foundations para a realização desse processo. E aí, esse ano, a gente fez uma coisa que é inédita, que a gente construiu o projeto de execução do próximo ciclo a partir do nosso congresso e da nossa assembleia, da nossa escuta da rede inteira. Então, o que a gente vai executar como meta para o próximo ciclo foi isso aí que a gente construiu ao longo de 3 encontros de congresso e encontro da assembleia. Então, a plataforma, ela não tem personalidade jurídica constituída, até porque ela tem esse formato de rede, né? E então ela ficou, nos primeiros anos, com a execução dela no IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e tinha como secretário Cristiano Marona e adjunta Luciana da Falon. E aí, nessa reorganização, tanto de formato e governança, quanto de
de novos financiamentos, enfim, né, que os financiamentos eles servem para dar o suporte de todos os eventos e funcionamento dessas milhões de articulações que essa rede promove. Ele precisa ser executado a partir de uma personalidade jurídica. Aí, nesse caso, a plataforma está dentro da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, no próximo período de 2 anos, justamente porque é o período que a gente tem de financiamento acordado com os nossos financiadores. Isso é uma coisa também que a gente dialoga, e esse ano a gente deve aprofundar bastante, sobre outras formas mesmo, né, da gente custear o ativismo, a luta política, porque às vezes quando a gente fala sobre financiamento para o desenvolvimento de causas, fica uma sensação, assim, para quem não atua com o terceiro setor, de que, primeiro, isso não é trabalho, né, mas o terceiro setor da economia, né, conhecido como terceiro setor. Portanto, ele é um setor econômico, envolve trabalho, né, envolve tempo, dedicação das pessoas, como em qualquer outro trabalho, e mesmo fazer as coisas, né, assim, então fazer uma agenda nacional dentro de um país do tamanho do Brasil continental, claro que a vida online, de uma certa maneira, ela traz uma aproximada de regiões que talvez não conseguiam dialogar e se encontrar tanto, mas isso ainda não supera, né, esse contato que é presencial, né? Então, acho que um dos grandes desafios de uma rede nacional é como que você consegue, de fato, recurso para você mobilizar nacionalmente, presencialmente, né? Isso é uma coisa que a plataforma ainda não conseguiu superar, ela precisa, tipo, acho que é um desafio do próximo período. Até a gente tem como meta, né, do ano de 2022, realizar uma grande caravana nacional pelo conhecimento, justamente aproximando parceiros e parceiras que estão dentro da plataforma ou que ainda não estejam, mas, sobretudo, servindo para reatualizar a nossa leitura sobre a atual política de drogas, né, no Brasil, nosso diagnóstico, seus efeitos, e pensar junto com isso caminhos e saídas para em 2023 a plataforma apresentar fazer um grande evento, claro, né, e fazer uma série de publicações sobre a sua visão estratégica do que seria um caminho para a reforma da política de drogas no Brasil, a partir desse giro, né, assim, pelo Brasil, dessa compreensão dessas diferencialidades, né? Você tem cidades como, por exemplo, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, né? Você tem uma outra cidade que ela vai ter 6 mil habitantes, 100 mil, 200 mil que seja, que não tem uma rede, por exemplo, de cuidado e atenção constituída como em grandes cidades, né? Então, ou seja, a gente também tem um desafio no campo de pensar caminhos para o cuidado, formas de lidar com o tema, também compreendendo as nossas diferenças, né, existentes enquanto Brasil, né? Não só da diversidade regional, mas também mesmo dos tamanhos de municípios, né? Então, os tamanhos dessas políticas de drogas, né? Então, diversos municípios, exceto as capitais, basicamente não tem uma discussão, uma rede constituída, nem de cuidado, né? Assim, muito menos uma reflexão sobre o sistema de justiça e da segurança pública, sobre como não utilizar novamente a lei de drogas para punir pessoas já historicamente punidas, né? Então, acho que são os dois grandes desafios, assim, de uma rede, de sustentar, né, buscar a sustentabilidade de uma rede nacional como essa. Nossa, é muito interessante, Natália, você falar isso, porque é uma coisa que a gente percebe até aqui fazendo esse trabalho de entrevistar as entidades, como esse eixo Rio, São Paulo, no máximo Salvador, assim, tem várias instituições, vários coletivos, mas a gente fica com dificuldade de conhecer o que outras organizações que não estão inseridas nesse tipo de diálogo, de debate em divulgação, né, porque estão fazendo um trabalho, como que elas sobrevivem, como é que elas estão fazendo, acrescentando nessa cena e, enfim, como ligar tudo isso, né? Que bom que existe a Plataforma Brasileira Nacional, né, para tentar fazer essa conexão aí com outras vias e outros lugares que precisam dessa política de drogas mais consciente, voltada aos direitos humanos, né? Eu acho que, assim, pensando em iniciativas, né, inovadoras, Recife é um lugar muito importante, assim, no estado de Pernambuco, para a gente olhar para isso, né? A gente tem lá, sustentado pela sociedade civil, a partir, né, de muita resistência e práticas, um programa do governo que chama Atitude, que é um
um programa que se consolida, mesmo com trocas de governo, né? Então se torna uma política pública, não sem a resistência da sociedade civil para sua manutenção, né? De todo o campo de proibicionista que atua ali. Enfim, tem uma cena muito interessante também de se observar em Recife, além da Bahia, além de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas a gente também tem, digamos assim, outros estados que se colocam bastante na luta, né? Acho que Minas é um caso desse. Enfim, acho que a gente tem uma diversidade mesmo de atores no Brasil. Mas em todas as capitais, você vai ter gente fazendo coisa. E o exercício da plataforma é isso mesmo, é conectar em rede, né, a todo mundo, né, e organizações que estão atuando dentro desse guarda-chuva de contracorrente da guerra às drogas. Muito bom. Bom, a próxima coisa que eu queria perguntar para vocês é o que vocês acham que a Plataforma pela Política de Drogas faz hoje que não era feito antes dessa instituição, né, acontecer, enfim. E também quais foram as últimas ações que vocês estiveram envolvidas. Eu vi que teve aquele lançamento, acho que foi antes de ontem, né, no dia 14, do Guia de Incidência Internacional sobre a Política de Drogas. Vocês poderiam falar um pouco sobre esses últimos projetos? Então, eu acho que o que a gente está fazendo agora, que a gente não fazia, que a plataforma não fazia, eu acho que é descentralizar as ações, sobretudo da cidade de São Paulo, né? E conseguir aí capilarizar essas ações para outros estados e produzir essa atuação mais voltada para a rede, né? Então, essa eram aspectos, inclusive, que eu estou olhando aqui para a Natália, e eram aspectos que a gente, quando a gente era entidade rede da plataforma, a gente produzia essas críticas, né? A forma de atuação da plataforma, a forma de visibilizar algumas iniciativas, algumas organizações. Então, eu acho que a grande mudança que a gente produz nesse momento, acho que é principalmente a democratização dos processos, a democratização do fazer político mesmo, a escuta e o olhar para outras regiões. Então, o Nordeste, não tem como, a gente sempre está agora falando do Nordeste, né? Então, eu acho que essa é uma mudança importante para a gente pontuar, porque se é uma plataforma brasileira de políticas de drogas, ela precisa incluir a maior região, né, do país, assim, a região que tem uma grande importância, que é o Nordeste. Então, essa sempre foi a nossa defesa. E eu acho que o que muda aí nesse ciclo é esse processo mesmo de participação, de maior participação. A gente tem uma diretiva que é mais diversa, nós temos mais mulheres, né? Nós temos uma rede também, que é uma rede mais diversa de quando começou a plataforma, né? Que inclui aí outras organizações fora aí desse eixo central. E eu acho que tem que a gente tem feito, né, de projeto, eu acho que várias coisas. A incidência internacional é uma atuação também que a plataforma tem aí conduzido já há bastante tempo, né? A gente teve aí à frente desses processos antes o companheiro Gabriel Elias, que fez um trabalho super importante, inclusive fez um guia também sobre a Ungás, e com essa ideia mesmo desse guia de traduzir o que é essa política internacional. Então, lá atrás, já com o Gabriel, eu gosto de lembrar desse trabalho de Gabriel, porque eu acho que é um trabalho muito importante, muito rico, de trazer aí o que é a Ungás, como participa da Ungás. Então, a gente tem aí esse documentinho. E aí, agora, para esse novo período, a assessoria de relações internacionais, então, montou esse guia, que também tinha essa intenção de dar continuidade a um projeto da plataforma de qualificar a incidência internacional. Então, de trazer ali o que é cada instância, outras organizações que não necessariamente ligadas à política de drogas. Então, o papel da OMS, o papel da OPAS, né? De algumas organizações, alguns núcleos aí da ONU que também são importantes, incidem
nas políticas sobre drogas. Então, ele foi feito a partir de um processo cuidadoso de escuta com a rede, de participação de outros membros da rede, de especialistas também que trabalham na nossa rede, de pessoas que, de fato, conseguiram ter uma incidência nesse campo mais internacional. A gente sabe que não é toda organização que consegue essa entrada. Então, a Iniciativa Negra está lá representada, a Lampud está lá representada, trazendo aí as suas experiências, as boas experiências nessa atuação. Então, é um guia que ele está muito, muito, muito bonito. Foi feito pela Luciana Zafalon, junto com o pessoal lá da PUC de São Paulo, nessa ideia aí de fazer essa tradução aí para a nossa rede, né? De ampliar a incidência. Com relação aos nossos projetos, eu acho que a gente tem um documento que aí eu vou pedir para a Natália falar mais dele, porque foi a própria que escreveu, né? Que foi o guia de incidência aí nos municípios. Foi um documento que a gente usou muito, muito, muito no momento das eleições municipais para um pouco conseguir conversar com as candidaturas à vereança e as candidaturas à prefeitura com um material que conseguisse compilar. E aí a Natália e a Melissa fizeram um material que ficou muito bonito, que conseguiu compilar tanto os projetos de lei que estavam aí, que estavam rolando, né, que estão em tramitação ou que já foram aprovados, como as boas experiências. Então, é um núcleo que a gente, um produto que a gente se sente completamente representada, porque está lá a iniciativa do programa Corra Pro Abraço, que é um programa nordestino que existe há mais de 7 anos, que tem aí produzido uma redução de danos de maneira super inovadora e que tem sido pouco falado, né? Então, é um outro material que eu acho que a gente precisa ainda falar muito sobre ele, porque ele nos ajuda a fazer esse diálogo e esse debate mais institucional com quem estava na época pleiteando a vereança e a prefeitura, e ele é um material que a gente consegue conversar sobre políticas municipais, né? Que é esse o âmbito onde a gente consegue fazer modificações na política de drogas nesse período bolsonarista, né? Então, nos municípios, no governo que a gente consegue incidir, e esse guia ele produziu um passo a passo para esse processo. Tem uma coisa também muito legal assim que a gente tem como projeto, que é a produção de uma revista científica sobre drogas, né? Chama Platô, é a primeira no Brasil, inclusive, e ela é produzida com uma certa periodicidade, sempre temática, né? Então, ela já teve sobre psicodélicos, drogas de raça, enfim, cannabis. Ela tem sempre assim, a rede vai pensando num tema e vai fazendo. Tanto é que a próxima é coordenada, né, pela Luana Malheiros e pelo grande Denis Petu, um puta parceiro nosso, que é sobre redução de danos, né, Lua? E a gente faz produções justamente para poder municiar né, quem está fazendo, sejam organizações, sejam pessoas, e também para utilizar no convencimento do debate público, não só no debate público, mas também com os tomadores de decisão, né, no Brasil, né, as diversas instâncias, sistema de justiça, sistema legislativo, enfim. E o guia ele foi mais uma coisa dessa, entendeu? A gente nunca tinha feito uma publicação municipal sobre municípios, e a gente compreende que o município, dentro do proibicionismo, né, no cenário que a gente tem, está longe de acabar, eles cumprem um papel estratégico justamente no desenvolvimento de políticas locais que diminuam os impactos da guerra às drogas, né? Porque o município, se ele quiser trazer essa responsabilidade para si, a questão é que vários não querem, ele tem condições totais de pensar diminuição de violência na cidade, porque a violência ela acontece na cidade. Então, diminuição de violência, uma política de cuidado com garantia de direitos, de dignidade, muito para além da gente só pensar uma perspectiva paliativa de saúde, assim, tratamentista, que fica num foco só, já o problema da pessoa é a droga, e aí a gente tem que fazer a pessoa parar de usar droga, e aí todos os outros problemas vão sumir. Não, né? A gente sabe que não é assim, né? A gente vive em sociedade, então é isso, as coisas estão interligadas, então é comprovado por diversas, né, publicações científicas que pessoas que estão
em situação de pobreza, foram vulnerabilizadas pela desigualdade social, pela desigualdade racial, você precisa desenvolver programas municipais que justamente façam com que essa pessoa acesse toda uma rede de políticas públicas no município, para além de só apresentar, né, a balinha da abstinência, né, que é basicamente isso, né, os tratamentos que se oferecem. Então, o Guia Municipal ele buscou ouvir mesmo, né, teve um processo longo. Eu escrevi assim, o que eu fizemos foi sistematizar as ideias, né, assim, a gente fez várias rodas, várias entrevistas, enfim, vendo o que tinham de boas referências em práticas de políticas públicas municipais que se aproximam de coisas que o nosso campo acredita como modelo. A gente também fez um levantamento tanto de leis que já foram aprovadas que melhora esse impacto da política de drogas, que sejam iniciativas municipais, né? A gente também buscou trazer um quadro do que são as organizações que a gente entrevistou, o que são as nossas organizações que estão dentro da rede, justamente para ficarem como uma referência caso algum tomador de decisão municipal entre em contato com aquele guia, poder procurar, poder acessar, né? Então, ele é uma reunião de tudo isso. E o que a gente também fez um exercício foi justamente de pegar o que tinha da Política Nacional de Drogas, que não é essa golpista que estão tentando aprovar agora, né? E fomos desenhando mesmo como ela vai acontecendo nas diversas esferas do Brasil, né? Até chegar no município e demonstrando a potencialidade mesmo que os municípios têm para fazer um enfrentamento à violência gerada à guerra às drogas. Muito obrigada. Isso responde muita coisa aí sobre o quão importante é esse trabalho e insistir nele, né? Para que uma hora as instituições públicas do Estado reconheçam que o que elas têm que fazer é ouvir os pesquisadores, né? Eu queria agora que a gente, né, infelizmente temos que nos encaminhar para o fim, queria entender qual é a perspectiva de vocês, primeiro para 2022, tá, pessoal, aí com relação ao trabalho, e também para vocês recomendarem aí como que as pessoas podem ter mais acesso, se envolver, fazer parte, contribuir com as ações ou divulgar, né, as ações que a Plataforma Brasileira de Política de Drogas promove, entender os núcleos, né, como que as pessoas entendem e chegam em vocês. Cara, as minhas perspectivas pessoais é seguir fazer exatamente o que eu estou fazendo. Eu gosto, particularmente gosto de ser uma articuladora de recursos e pessoas para uma sociedade mais justa, né? A minha pauta, acho que a primeira coisa que me leva a chegar nessa pauta foi sempre um senso de achar a sociedade muito injusta, né? Isso, sim, colegial, oitava série, enfim, né? E vem toda uma trajetória que me faz chegar nessa pauta, entender a urgência dela e, a partir dela, trabalhar para a gente buscar uma sociedade de menos sofrimento mesmo, né, cara? Que, na verdade, as desigualdades que a gente produz enquanto sociedade, elas acabam trazendo sofrimentos para todas as pessoas, claro que em níveis diferentes, né? Mas, na verdade, a gente está produzindo... minha dúvida é por que todo ano a gente reserva uma parte do orçamento público para ficar fazendo uma manutenção de uma guerra que continua mesmo, que as drogas vencem todo ano, né? E não é um orçamento barato, é um orçamento muito alto, que poderia estar sendo revertido para políticas garantidoras de direitos, né? Não de tirar direitos, de tirar vidas, de matar pessoas, de invadir casas das pessoas nas quebradas, enfim. Então, eu vou seguir fazendo isso. Sim. Claro que, né, a partir desses projetos já colocados, né, então, junto com o Dudu, nessa coordenação política da Iniciativa Negra, por uma nova política sobre drogas, na plataforma, junto com os meus pares, que também é um time que a gente também desenvolveu muito afeto, né, construindo essa caravana nacional da política de drogas. Eu costumo dizer que eu tô sempre meio, disponível, assim, para fazer coisas legais, né? Então, é muito louco, que na plataforma chega tudo quando é ideia, entendeu? Assim, sejam de membros, de não membros. Via de regra, a gente tenta viabilizar. Eu quero continuar sendo essa viabilizadora aí de recursos de pessoas pelo fim da guerra às drogas. Eu acho que para o próximo período conseguir executar aí essa caravana pelo conhecimento, ouvindo a diversidade dos movimentos. A gente quer chegar junto de vários movimentos
que debatem temas transversais à política de drogas. Então, a gente entende a complexidade que é a política de drogas quando a gente vê a execução nas cidades. Então, ela diz respeito ao direito à cidade, ela diz respeito a políticas afirmativas, ela diz respeito a políticas educacionais, a políticas de prevenção, a políticas de tratamento, a políticas de cuidado, a política de segurança pública, de segurança nacional. E então a gente, enfim, entendendo a complexidade dessa política de drogas, a gente montou esse projeto aí, que eu particularmente estou bem animada com ele, que é essa ideia da gente conseguir aí aumentar nossa atuação a partir da escuta aí de outras organizações. Eu acho que é importante dizer assim, a gente também está no escopo das nossas ações fortalecer o enfrentamento a esse governo, ao desmonte que esse governo tem produzido, tanto na participação política das pessoas que usam drogas, das pessoas que têm uma relação com a política de drogas. Então, a gente tem estado aí junto de outras organizações, da articulação das marchas, enfim, pensando aí na participação na Conferência de Saúde Mental, entendendo como é importante a gente levar o tema da redução de dano, o tema do cuidado, o tema da prevenção. Então, para o próximo período, a gente quer que nossa caravana itinerante ela consiga passear por todas essas temáticas, todas essas agendas que as outras organizações têm produzido, né, que o nosso campo tem produzido. Então, a gente está num momento político enfim, onde esse governo ele tem enfraquecido os conselhos estaduais, ele tem enfraquecido aí a participação política. Eu sou conselheira também do Conselho Estadual de Políticas de Drogas da Bahia. Então, é um governo que tem feito aí, colocou uma política nacional para ser aprovada, dizendo que fez escuta aos conselheiros, dizendo que fez escuta para as organizações, e a gente sabe que isso não é escuta, porque a gente sabe o que é a participação política, né? E aí a gente tem aí muita segurança e muita firmeza para dizer que a gente não vai dar um minuto de paz no próximo ciclo para essa turma conservadora que, enfim, que tem encabeçado aí o desmonte das políticas de atenção, da rede de atenção psicossocial, dos consultórios na rua, dos CAPs ADs e dos programas de redução de danos e de tantas outras propostas que a gente não conseguiu implementar, porque a gente teve um momento de interrupção aí da nossa reforma psiquiátrica, da implementação da nossa rede de atenção psicossocial, que foi o momento aí desse governo. A gente entende que esse produto da agenda positiva, ele é um produto que ele vai entregar aí uma via, né, real e factível para se produzir uma política de drogas sustentáveis, né? Uma política de drogas que não viole direitos humanos, a produção de cuidado que leve em consideração a diversidade da nossa população, as questões dos direitos fundamentais mesmo. Então, eu acho que no próximo ciclo a gente tem essa intenção. Também eu acho que é importante colocar um pouco dessa minha tarefa, que é para além de um projeto brasileiro, da coisa da caravana pelo conhecimento, de uma agenda positiva, a gente pensar para além do Brasil, né? Porque a gente sabe que o proibicionismo ele atua em rede e ele é internacional, ele é imperialista. Então a gente vai precisar também articular aí com outras organizações para produzir uma incidência aí uma incidência internacional. E também é outro campo que a plataforma tem incidido. Aí eu acho que a nossa proposta agora para o próximo ciclo é também conseguir não dar um segundo de paz para os proibicionistas imperialistas que estão querendo manter aí esse projeto de política de drogas. E a gente também tem planos pessoais, assim, encontrar mais pessoalmente, porque foi muito tempo de pandemia. Maravilha. Porque a luta política, cara, sei lá, tem pessoas que fazem política por diversos motivos. Acho que o encontro que eu tenho assim, tipo, com o Lula, por exemplo, com o Dudu, com outras pessoas, tem a ver com amor, né? Com um amor assim. Então, que tipo, a gente aprende a se amar e se respeitar na luta política, mas sobretudo pelos ideais de mundo que defende, né? Pela ética que quer apresentar para esse mundo. E
não tem como você querer transformar uma sociedade para um espaço de menos sofrimento se você de fato não ama o outro como igual, né? Assim, digo isso em todos os, identificar nos outros sujeitos pessoas iguais, né? Merecedoras de direitos e de não sofrimento e reconhecer as injustiças. Então, acho que seguir nesse barco assim fraterno, afetivo, construindo e sonhando com uma sociedade diferente, acho que é um plano para a vida. Fica aí a mensagem de final de ano de Natália Oliveira. É muito melhor que a mensagem da Ana Maria Braga no Mais Você de Manhã. Muito mais corajadora, muito mais humanitária, humana. O mundo é muito sofrido, cara. O machismo. Eu falo, cara, tô vendo machismo, assim. Cara, é um bagulho que faz os homens sofrer. Sim. Entendeu? Sei lá, tipo, vai dando quase 40. O cara tá broxando com 35, 40. Mas eu acho que vários, assim, é verdade. o cara sofrendo, é porque ele só sabe lidar ali com aquela pistolinha. É verdade, é verdade. Pra ele que seu homem é aquilo. Então, se ele tem um problema no brinquedinho, ele entra num sofrimento que ele não consegue sair disso e pá, assim. E se alguém tentar ajudar, já era, né? Que nem o ser humano afundado no proibicionismo. Tá gastando dinheiro, tá fudendo tudo, mas tá lá, sem aceitar ajuda. Demais, entendeu? Minha mãe, ela tem uma putadora. Eu falo, mãe, você não quer começar a pensar, né, sobre cannabis? Ela tem, tipo, dores crônicas. Eu já vi várias tiazinhas, entendeu? Falando que ajuda o bagulho pra quem tem dor no joelho, sabe? Esse negócio de dor nas pernas. E ela fala, não, cara, não dá, entendeu? Porque é maconha. E assim, ela não aceita essa ajuda. Ela continua se entupindo de vários remédios que fazem mal pra cacete, né? Assim, pro fígado e outras coisas. E ela não aceita essa ajuda. E ela fica lá no sofrimento. Faz, tipo, sei lá, desde que eu sou criança, ela reclama dessa dor, entendeu? É a minha vida inteira. Tipo, eu ia poder ajudar ela na insônia. Que, tipo, desde que eu sou criança, minha mãe fala que ela tem insônia. Porra, cara, como é que você consegue ficar 34 anos sem dormir, bicho? E ela já devia ser assim antes de eu nascer. Então, mano, é muito sofrimento, sabe? A caretice é sofrida. Eu jamais ia me propor. Dormir é uma das coisas que eu mais gosto, cara. Jamais, entendeu? Se eu tivesse insônia. E aceitar qualquer coisa, pelo amor de Deus, alguém me Come ajuda. pedra, que dá sono. Eu vou dormir, eu ia comer, entendeu? Ai, gente, é isso. Muito obrigada. Eu vou fazer um encerramento aqui com vocês. Acabou que vocês indicaram já durante todas as respostas de vocês instituições, coletivos, trabalhos, projetos e pesquisas, né? Então, quem ficou atento aí vai conseguir ter bastante conhecimento para estudar até 2022. E eu agradeço você, Natália e Luana, pela disponibilidade de explicar para os nossos ouvintes o que é o trabalho da plataforma, o que vocês estão realizando nesse tempo, como vocês estão dispostas a incomodar o governo fascista que ainda tem vigente, pelo menos até outubro de 2022 no Brasil. E é isso, vocês querem agora poder dar suas últimas palavras, desejar um bom final de ano aí para quem está nos escutando também. Aqui, a gente que agradece iniciativas como a do podcast do Maconhômetro, não só do podcast, mas as outras que vocês fazem nas redes sociais, assim, é um puta apoio pra gente que está fazendo. A gente sabe que chega em outros públicos que o nosso trabalho não chegaria, né? Então a gente só tem a agradecer o Maconhômetro pelo trabalho que cumpre e até ver aí maneiras de vocês estarem mais próximos mesmo da rede plataforma, de uma maneira orgânica, nesse momento que a gente está se reorganizando, colocando projetos na rua, né? Acho que seria uma coisa super legal da gente pensar muito em breve. É a reunião que eu não consegui fazer com vocês. Vem aí. Hashtag vem aí. Luana, suas últimas palavras. Não, eu acho que assim, dizer que para mim é um orgulho, uma satisfação estar participando desse podcast. Eu sou fãzinha muito da Cannabis Monitor. Tava com a turma aqui no Uruguai também, assim, muito legal o trabalho que vocês têm feito, muito importante. Eu acho que é só agradecer mesmo, porque é muito importante a gente visibilizar as organizações que têm feito aí esse corre para mudar a política de drogas, para acabar aí com a guerra às drogas, para produzir políticas de drogas mais acolhedoras, com base nos direitos humanos.
E aí, enfim, nada mais a dizer, a não ser que quero projetos também com vocês, quero planos, quero muitos planos, porque a gente não existe luta sozinha, e uma luta dessa magnitude a gente só vai fazer se a gente segurar a mão do outro e se entendendo, e pode tretar ali, mas a gente já resolve e a gente vai junta, porque é para lá que vai. Então, agradecer demais, vida longa ao Cannabis Monitor, que faz um trabalho tão importante. Eu acho que é bem importante a gente ter um canal que traga aí essas notícias do mundo canábico, do mundo da política de drogas. E obrigado por pensarem na gente assim sempre e por dar esse espaço pra gente. Tamo juntona. Muito obrigada a vocês, gente. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Entrevista, o nosso projeto de conversas com ativistas representantes de grupos da sociedade civil brasileira que disputam as narrativas em torno da maconha no país e atuam por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Esse foi a nossa temporada de 2021, então para todos os meses teve algum episódio para você conhecer alguma dessas entidades. Fica tudo registrado aqui no site do Maconhômetro e no Spotify também, nas principais plataformas. Para ficar por dentro das notícias canábicas, acompanhe o Cannabis Monitor nas redes sociais e pelo site cannabismonitor.com.br, onde você também pode assinar a nossa newsletter e encontrar todas as informações sobre o Maconhômetro. Se você tem condições de fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/cannabismonitor e o link está na descrição desse episódio. Qualquer valor já ajuda. O Maconhômetro é um podcast independente produzido pelo CM Brasil, Cannabis Monitor, e esse episódio foi gravado remotamente. Contou com a minha apresentação, que sou Kia Mesquita, com a produção, roteiro e edição de Kielan Vink Mesquita e Gustavo Maia.